Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa oficina intitulada Pega no Compasso, Construindo Polígonos. Eu sou Ana Carolina e junto com a professora Kátia irei conduzir as atividades da oficina, tá bom? Bom, o objetivo principal dessa oficina é suscitar algumas reflexões, iniciais sobre a importância, e possibilidades de trabalho com atividades de construções geométricas no ensino de geometria euclidiana na educação básica. Então, aqui, só para lembrar, quando a gente fala das possibilidades, a gente está falando da geometria euclidiana, tá bom? Então, assim, por que é importante trabalhar, promover, proporcionar atividades dessa natureza em sala de aula, Então, a partir desse objetivo, a nossa oficina ela foi estruturada em 4 etapas, tá? A etapa 1, que dá início, que tem início com esse vídeo de agora, ele consiste na apresentação da oficina e na apresentação de algumas ideias que levem a gente a refletir sobre a importância do trabalho com construções geométricas na educação básica, tá bom? Então, isso basicamente aí é o foco da etapa 1. Na etapa 2, a gente vai explorar algumas ideias básicas de construções geométricas, de lugares geométricos, algumas construções elementares e vocês terão algumas atividades práticas de construção com régua e compasso. Na etapa 3, o foco vai ser na construção de polígonos, então a gente vai ter aí um vídeo explorando a construção de polígonos, construção de medidas expressas por números racionais, e atividades práticas de construção de outros polígonos, tá bom? E por fim, a etapa 4 consiste no envio da atividade prática e produção escrita, que tem como finalidade aí essa oficina, tá? Então é como se fosse o produto aí final que vocês vão ter que entregar e que vai estar, detalhado, tudo certinho no Moodle, tá bom? Bom, então, para a gente começar a refletir sobre o porquê, qual é a importância das construções ou das atividades de construções geométricas em sala de aula, a gente tem que pensar na questão da geometria em si, porque as construções geométricas remetem à geometria. E por que ensinar geometria é importante? A geometria ela tem importantes implicações em situações de outras unidades temáticas, de outras áreas de conhecimento e na resolução de situações de dia a dia. Então, os conceitos geométricos, o modo de raciocinar em geometria, ele ajuda nessas situações, por exemplo. Então, quando a gente vai trabalhar a unidade temática grandezas e medidas, a gente precisa de conceitos geométricos. Quando a gente trabalha a álgebra, a gente precisa de conhecimentos geométricos, principalmente quando a gente fala da dedução de fórmulas, a gente tem aí relações métricas no triângulo retângulo, por exemplo, teorema de Pitágoras, as próprias fórmulas de cálculo de volume, de área, a gente mobiliza conceitos geométricos. O raciocínio proporcional, os números, no caso, por exemplo, a representação geométrica de números, quando a gente fala de representação na reta numérica, e situações que envolvem localização de objetos no plano e no espaço, tá? Seja usando coordenadas cartesianas ou não. Então, quando a gente fala em conceitos geométricos, aqui a gente vê alguns exemplos de implicações práticas do seu uso, não só na geometria, como em outras áreas do conhecimento. Então, portanto, esses conceitos eles são extremamente importantes de se trabalhar em sala de aula, tá bom? Luiz Carlos Paes, num artigo intitulado Intuição, Experiência e Teoria Geométrica, ele vem falar um pouco, vem discutir essa questão do raciocínio geométrico, e da importância dele. O raciocínio geométrico, quando a gente fala, desse tipo de pensamento, Paes diz que ele envolve aspectos intuitivos, experimentais e teóricos. E sua construção se dá por meio da exploração de 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Objeto, conceito, desenho e imagem mental, tá? Então, o objeto ele está mais associado aos recursos didáticos que a gente utiliza para trabalhar geometria. Então, os objetos, por exemplo,
cubos, né, sólidos geométricos, essas questões, esses materiais didáticos são exemplos desse objeto aqui que Pais fala, tá? A questão do conceito geométrico, que é a questão mais abstrata, certo? O conceito abstrato de geometria. A questão do desenho, que são as representações, né, que a gente faz, uns exemplos de representações desses conceitos, e a questão da imagem mental, né? Então a gente precisa ter uma imagem mental sobre esses conceitos aí geométricos, tá bom? Então, são basicamente, o desenvolvimento do raciocínio geométrico, ele se dá basicamente pela exploração desses 4 elementos, tá? Então, a gente precisa trabalhar, né, a depender do conceito, essa questão dos objetos, dos materiais manipuláveis, materiais didáticos, os conceitos abstratos, as representações, né, os desenhos dessas figuras e também a construção da imagem mental a partir desses desenhos, a partir dos conceitos, tá? Então, e a geometria, então, como ele diz, né, ele envolve aspectos intuitivos, experimentais e teóricos. O aspecto intuitivo, por exemplo, né, a gente tem os axiomas da geometria euclidiana que definem propriedades evidentes em si mesmas, né? Então, um exemplo aqui. Pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer 2 pontos. No aspecto experimental, a gente teria como exemplo, né, uma seguinte situação. Aqui nós temos uma pergunta. Uma reta que passa por um ponto que é interior à região limitada por uma circunferência, intercepta essa circunferência? Então, para alguns alunos, né, que já têm um desenvolvimento geométrico, um raciocínio mais desenvolvido, ele pode, no campo da intuição, responder a essa pergunta. Em outros casos, né, o aluno ele precisa ir para o aspecto experimental. E qual seria esse aspecto experimental? Fazer a representação, né? Então, eu tenho uma reta que passa por um ponto que é interior à região limitada por uma circunferência. Então, eu vou lá, desenho uma circunferência, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, uma circunferência, um ponto interno a ela, vamos supor que aqui é uma circunferência, e uma reta que passa por esse ponto, tá? Então, nessa situação do aspecto experimental, eu preciso fazer a representação, e aí vocês percebam a importância, né, das representações para o nosso raciocínio geométrico, tá? Fazer a representação para conseguir responder a essa questão, ok? E já no aspecto teórico, a gente tem alguns exemplos que são as demonstrações. Por exemplo, demonstrações de propriedades geométricas que se tornam evidentes, né, por meio de um raciocínio matemático, ok? Então, a gente tem aí, como Pais enfatiza, né, o raciocínio geométrico que a gente precisa desenvolver, que os alunos precisam desenvolver, ele envolve esses 3 aspectos, intuitivos, experimentais e teóricos, tá? E esse desenvolvimento, o desenvolvimento do raciocínio geométrico, para ele ocorrer, né, a gente precisa explorar esses elementos, que são trabalhar, né, os materiais didáticos adequados, né, mobilizar conceitos abstratos, né, representações por meio de desenhos, de figuras, até a construção da imagem mental desses conceitos, ok? Então, como a gente pode ver, né, e vocês tiveram essa experiência no curso de licenciatura, a geometria ela exige uma maneira específica de raciocinar, que envolve a habilidade de trabalhar com imagens mentais associadas a conceitos, teoremas e situações geométricas fundamentais, que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente. Então, a gente precisa ter essas imagens mentais de diferentes conhecimentos geométricos, tá? Então, por exemplo, aqui, considere uma reta S e um segmento T paralelo a S, né, que até o Pais traz no seu artigo. Então, eu preciso visualizar mentalmente, né, o que é essa reta S, o que é um segmento paralelo a essa reta S, senão eu não consigo compreender essa afirmação, né? Então, por aqui a gente consegue perceber a importância da imagem mental, né? Não só nessa afirmação, como para desenvolver atividades geométricas, né, dos livros, por exemplo. Se o aluno não tem essa construção da imagem, ele vai ter dificuldade, ok? E aí, em relação às imagens mentais, né, Pais diz que a habilidade de trabalhar com imagens envolve a capacidade de enunciar de forma descritiva
propriedades de um objeto ou de um desenho na ausência desses elementos. Assim, como as noções geométricas são ideias abstratas, né, e portanto estranhas à sensibilidade exterior do homem, a formação de imagens mentais, ela é uma consequência quase que exclusiva do trabalho com desenhos e objetos. Então, por aqui, né, a gente consegue perceber que para a formação dessas imagens mentais é importante o trabalho com desenhos, né, com diversos recursos didáticos, mas também com desenhos geométricos, ok? E aí aqui dentro desses desenhos, né, dessas representações, a gente pode incluir as construções geométricas, ok? As atividades de construções geométricas, elas são de grande importância para a compreensão de propriedades de figuras geométricas. Então, por exemplo, se eu peço para construir um retângulo com régua e compasso, que conhecimentos os estudantes precisam mobilizar nessa construção? Né? Será que ele precisa mobilizar mais conhecimentos ou conhecimentos diferentes do que se ele fizer aqui uma representação qualquer, só colocando que o ângulo, né, esse ângulo, que ele precisa ter um ângulo de 90 graus? Será que essa construção que eu acabei de fazer aqui de forma bem simplificada, enfim, né, é a mesma construção quando eu vou fazer com régua e compasso? Então, ao longo da oficina, vocês, né, podem começar a refletir sobre essas questões, ok? Então, aqui, né, para fechar essa parte, a gente tem que as atividades de construções geométricas, elas são importantes para o aluno desenvolver imagens mentais de conceitos abstratos, tá? Que por sinal, né, tudo isso é importante para o desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno. E aí, uma outra questão, por que trabalhar construções geométricas? Então, para além do desenvolvimento do aluno, né, do pensamento geométrico dele, que vai ter implicações em diferentes áreas, a gente tem que esses tipos de atividades, elas fazem parte de algumas aprendizagens essenciais na educação básica, tá? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece habilidades que são essenciais, que ela chama de aprendizagens essenciais, e dentro dessas habilidades a gente tem atividades de construções geométricas, ok? Então, precisa ser trabalhado, uma vez que está no documento oficial, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de habilidades, né? A habilidade do 7º ano, 24 do 7º ano, tem que o aluno precisa desenvolver habilidades para construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui, nessa habilidade, a gente consegue observar que ele precisa construir triângulos com régua e compasso, tá? Na habilidade 26, também do 7º ano, por exemplo, uma das habilidades, nessa habilidade o aluno precisa descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos 3 lados, tá? E aí, para a construção desse algoritmo, ou seja, né, para que ele escreva em linguagem natural ou em fluxograma as etapas dessa construção, ele precisa compreender como se faz a construção desse triângulo, tá? E aqui a gente tem construção geométrica também. Na habilidade 28, a mesma coisa, né? Do 7º ano, descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um polígono regular, conhecida a medida do seu lado. Então, para fazer a construção desse polígono regular, aliás, para descrever por escrito, né, e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção desse polígono, o aluno precisa saber como se constrói, né? Então, eu preciso saber, né, fazer essa construção para, a partir dessa construção, estabelecer quais são os passos dela, tá? No 8º ano, a gente tem também alguns exemplos, né? Então, a habilidade 15 do 8º ano, ela diz, né, que o aluno precisa construir, utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90 graus, 60, 45 e 30 e polígonos regulares. Então, aqui, mais uma vez, né, o aluno precisa desenvolver habilidades de construção com instrumentos de desenho ou softwares. Na habilidade 16, né, a gente tem que o aluno precisa descrever, por escrito e por meio de um fluxograma,
um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compassos. Então, aqui a gente também tem atividade de construção geométrica. Tá? Então, como vocês podem observar, aqui eu trouxe 4 habilidades, sendo 2 do 7º ano e 2 do 8º ano, que mostram que essas atividades de construção, elas fazem parte de algumas habilidades, que devem ser desenvolvidas na educação básica e, portanto, nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolvê-las, ok? E aí é isso, Então, a partir desses dois aspectos mencionados aqui na apresentação, a gente tem que as atividades de construções geométricas, elas contribuem sim para a formação dos estudantes. Por quê? Porque elas auxiliam o desenvolvimento dessas imagens mentais de conceitos abstratos, tá? E aí, um outro motivo de por que trabalhar atividades de construções geométricas é porque ela faz parte das habilidades cujo desenvolvimento deve ser garantido aos estudantes, tá bom? Então é isso, eu espero que a partir desse vídeo, vocês comecem a refletir sobre a importância, como trabalhar essas atividades de construção geométrica na educação básica, em sala de aula, e aí vocês vão ter essa experiência aí ao longo da oficina, e espero que após o término da oficina vocês consigam ter muitos mais elementos que justifiquem aí esse uso de atividades de construções geométricas em sala de aula. Uma ótima oficina para vocês e até mais!